como eu falei, tem estudos recentes, né? Esse estudo é de 2023, se eu não me engano, da Fiocruz, que mostra que 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, entre elas a insônia, né? Então, há dezenas de distúrbios relacionados ao sono. A gente pode, de repente, numa outra hora, falar um pouco mais sobre esses vários distúrbios. Mas no guarda-chuva do Ayurveda, a gente vai como a ciência moderna vai separando muitas coisas, para o Ayurveda é o contrário. Ele vê tudo como relacionado a alguns aspectos que estão ali por detrás, muito ligados, em geral, à vata, perturbações do ar e do espaço. Mas, de forma geral, a gente pode falar de insônia e o seu oposto, que seria a sonolência excessiva, que pode ser por privação de sono ou pode ser por um aumento também de torpor no corpo por outras questões, que aí vai ser o oposto do vata, né, o kapha. A apneia do sono também é uma outra questão que também aparece bastante nos distúrbios. E aí vamos falar um pouquinho sobre estratégias terapêuticas, comparando algumas estratégias da ciência moderna e do yoga e do Ayurveda. Então, na ciência moderna, basicamente, a gente vai ter... atualmente estão cada vez mais modernas as formas de identificar os distúrbios do sono, né, com várias máquinas e várias estratégias. Já tem, inclusive, tem um anel, né, que faz todo... tem um anel que agora você tem todo um registro por celular, enfim, que você pode medir as fases do sono, entre vários outros aspectos, pressão, temperatura, vários aspectos. Mas então isso está evoluindo cada vez mais de tecnologias para monitoramento do sono. E de estratégias terapêuticas, por exemplo, em casos de apneia, quando isso é identificado, tem desde aspectos mais simples, né, como próteses dentárias, né, alguns aparelhos que você coloca para, enfim, para abertura da arcada dentária, ou também tem próteses ventilatórias, tem tipo umas máscaras, enfim, tem várias técnicas, tecnologias, né, para fazer essa ventilação forçada, né? Então, fazer estratégias para a apneia. Podem ir até a questão de cirurgias, enfim, tem vários aspectos que eu também não vou entrar tanto aí na ciência moderna, só quero trazer, assim, um panorama geral. O que é mais comum são substâncias para induzir o sono, né? Então, desde as substâncias mais naturais ou consideradas, né, como fitoterápicas ou mais naturais, né, ingerir melatonina, ou alimentos mesmo ricos em triptofano, várias questões, chás relaxantes, alimentos mais anti-inflamatórios. Então, tem uma série tem toda uma abordagem também da nutrição tentando ajudar na questão do sono, né? As drogas de farmácia, né? Uma série de medicamentos que são usados da terapêutica do Ayurveda, eu vou falar logo em seguida também, né? Que também entra um pouco aí, mas o Ayurveda vai ter várias outras ervas e a lógica é um pouquinho diferente. Aqui, a lógica da ciência moderna vai muito para melatonina, triptofano, anti-inflamatório, relaxantes, vai muito nesse sentido. E as drogas de farmácia, o que acontece? A maior parte das drogas de farmácia, os remédios usados para sono, o que eles vão causar? Eles vão, tipo, apagar realmente a pessoa, né? Então, em casos que a pessoa realmente não consegue dormir, casos mais graves, acaba que, em alguns casos, são usados remédios para induzir o sono, porque, enfim, ele é essencial, né? Não tem como a pessoa ficar sem dormir. Então, aí tem drogas mais potentes. Só que o problema dessas drogas, desses remédios, é que eles não fazem essa arquitetura do sono. O que eles são sedativos profundos. Então, a pessoa... É como se você... Quando você faz uma sedação, por exemplo, fazer uma cirurgia, o que acontece? É um processo sedativo profundo. Ele não faz a arquitetura do sono, ele seda a pessoa para que ela consiga descansar.
mas o processo que acontece é muito diferente do sono natural. Então, eu diria que mesmo na ciência moderna, os médicos, os psiquiatras, eles já estão cada vez mais conscientes dessas questões, dos efeitos adversos, digamos assim, de usar a medicação, essas medicações que sedam, ou às vezes os antidepressivos, enfim, tem alguns medicamentos que são usados nesse sentido. As primeiras estratégias, e que aí liga muito com a Ayurveda e com o Yoga, vai ser trabalhar todos os aspectos da higiene do sono. E sobre a higiene do sono tem inúmeros aspectos para a gente conversar, que eu acho que, enfim, vamos precisar de uma aula depois só para a higiene do sono, né? Porque é a parte comportamental mais importante, é onde eu mais atuo, digamos assim, da rotina, do horário de dormir, do horário de acordar, quantas horas cada pessoa precisa dormir, a alimentação durante o dia para favorecer o seu sono, desligar eletrônicos, enfim, várias estratégias de como melhorar essa qualidade do sono. E na medicina, na ciência moderna também, algo que é bem interessante de trazer aqui é a terapia cognitivo-comportamental, que vai incluir a higiene do sono, mas outras coisas também. Vai incluir a higiene do sono e vai incluir mais hábitos para, digamos assim, treinar, criar marcas mentais para favorecer o sono. O que no yoga a gente vai falar de samskaras, né? Criar boas marcas para o sono, para melhorar a questão do sono. Então, vamos ver as estratégias principais assim do yoga e do Ayurveda. O Ayurveda, o que ele vai fazer? Ele vai buscar, em primeiro lugar, como eu falei, compreender a natureza da pessoa. Qual a constituição da pessoa? Ela tem uma constituição que é mais vata, mais ar e espaço? Ela tem uma constituição que é mais pita, que é mais kapha? Então, cada uma dessas constituições vai ter facilidade ou dificuldade para o sono. Quem é mais vata tem mais ar e espaço e mais dificuldade, por ser mais leve, de entrar no sono profundo. Em geral, são as pessoas que mais têm distúrbios do sono. Insônia, a dificuldade de manter o sono profundo, acordar com facilidade, ter dificuldade de voltar a dormir. Então, nesse sentido, a gente vai cuidar de toda a rotina e alimentação dessa pessoa para reduzir esse excesso de ar e espaço. Então, não é simplesmente cuidar só lá no final da noite. É cuidar do dia da pessoa, do que ela está comendo, até do exercício, que tipo de exercício ela está fazendo. Então, todos os aspectos que melhorem isso. As insônias do tipo mais vata, elas vão ser umas insônias leves. A pessoa, ela quando ela tenta dormir, ela está com a mente super agitada e fica pensando várias coisas ao mesmo tempo, pipocando a mente. Então, a gente precisa fazer esse aterramento, digamos assim, colocar uma âncora nessa excesso de agitação e de leveza. Também é comum insônias do tipo pita. O pita é o fogo, ele é o mais metabolismo. E pensem na energia do fogo, nas qualidades do fogo. Ele é muito penetrante, ele é muito agudo, ele é muito intenso. Então, as insônias do tipo pita é quando a pessoa ela fica com um problema na cabeça, ela fica martelando aquilo e ela não consegue desligar. Enquanto ela não resolve, ela não relaxa. Então, você precisa trazer outras estratégias para ir reduzindo esse pita, e aí vai trabalhar, assim, bastante a questão do relaxamento mental, e ela conseguir passar essas preocupações, digamos assim, para o papel, entregar para conseguir dormir. Então, vai ter outras estratégias ali comportamentais para pita, e toda a questão da rotina de pita. Os kaphas, em geral, não tem problema de sono, né? Eles deitam e dormem, né? Porque é muito terra, então muito terra e água, e ele é muito difícil um kapha ele perder uma noite de sono. Para ele, o sono é fácil, com algumas exceções, né? O problema do kapha, aí vai ser outros tratamentos, em geral, é para o problema do excesso de sono, né? Então, excesso de letargia, como lidar com isso para o kapha, né?
para ele conseguir também acordar no horário adequado. Então, o Ayurveda, ele vai cuidar dessa rotina toda, entender quem é essa pessoa, quais são as origens dos problemas, e vai cuidar da rotina, da alimentação, dos exercícios, tudo para favorecer a reharmonização da sua natureza. Vai trabalhar a higiene do sono, que vai ser específica também para cada tipo de pessoa. Cada tipo de energia que tiver ali, dos elementos que tiver desequilibrada, vai ser diferente, um pouco diferente para cada tipo de pessoa. E vai usar muito terapias que trazem mais terra e água para o corpo. Então, terapias que vão como massagem, tudo isso com muito óleo no Ayurveda. Massagem, Shirodhara, que é uma terapia que é feita com óleo na cabeça. Isso traz esse aterramento, digamos assim, né? Tira esse excesso de agitação da cabeça e traz um aprofundamento, né? Sauna, Nasya é aplicação de óleo nas narinas, que também vai trazer uma medicação por meio de óleo, ervas e fitoterápicos diversos, e também vai prescrever muito yoga, né? Como é uma terapêutica importante para trabalhar o sono. Então, todas essas coisas vão ser adequadas para cada pessoa, né? Mas eu vou, né, falar do yoga, algumas ferramentas do yoga. Então, o Ayurveda, ele vai cuidar dessa organização dos elementos da natureza, dos doshas, que a gente chama de doshas, vai equilibrar isso com rotina, alimentação e algumas terapêuticas, tanto ervas, quanto muita aplicação de óleo. E isso a gente vê a importância, principalmente nessa época que nós estamos agora no Cerrado, né? Nessa época que há um ressecamento do corpo, há um ressecamento no ambiente que afeta o nosso sistema, o Vata aumenta. Então, o ar e o espaço aumenta muito. Então, essa é a época onde mais se tem os problemas em relação ao sono aqui no Cerrado. Então, por isso que é tão importante nessa época os cuidados para a gente reduzir os problemas do Vata, né? E o Yoga, o que ele vai trazer? O Yoga, ele vai trazer, com os asanas, o Yoga ele tem várias ferramentas, digamos assim, que a gente chama de angas, de vários membros, várias partes que compõem essa ciência também holística e ampla, né, que é o Yoga. Os asanas são a parte dos movimentos, das posturas físicas, onde a gente vai trabalhar junto com a respiração, a liberação de tensões do corpo e trazer o bem-estar ao corpo. Porque se o corpo estiver tenso, quando a gente acumula ansiedade, estresse ao longo do dia, e o corpo ele vai ficar sendo tensionado, enrijecido, criando obstruções da nossa fluxo energético no nosso corpo. E o yoga, ele libera isso, ele traz um conforto no corpo. Isso é essencial para a gente conseguir se sentir bem, relaxar, para poder dormir. Já com pranayamas, mudras, a gente vai ampliar a nossa energia vital, então trabalhar um restabelecimento. Então, com pranayama e mudra, a gente vai trabalhar muito energia vital e trabalhar todo o sistema nervoso. Isso é o que é o mais importante do yoga. O yoga, ele trabalha em profundidade o nosso sistema nervoso, principalmente com a respiração, com o trabalho do prana. E é isso que vai trazer um efeito profundo de relaxamento. Porque o relaxamento, apenas no nível do corpo, a gente atinge um nível. Mas a mente, para a gente lidar com esse, que às vezes fica um macaco, né, com fogo no rabo, a respiração e o trabalho com prana é que vai realmente conseguir afetar a mente. Então, o pranayama, mudras, e aí estratégias também de foco da mente, de fazer mantra, tudo vai ajudar a mente a largar coisas e ter um foco que ajude a relaxar para o sono. E também toda a parte de yamas e niyamas, que é a ética do yoga, que vai ajudar a pessoa a compreender melhor os seus relacionamentos na vida, que são um dos principais causas
de perturbações, de agitação mental e que perturbam e que trazem também essa dificuldade do sono, né? Bom, gente, tentei passar aqui, né, fazer esse panorama geral. Todos esses aspectos, enfim, cada um deles daria para a gente ficar aqui bem mais tempo, né? Sobre cada um deles a gente podia ter uma aula, mas tentei dar esse panorama geral. Espero que tenha conseguido trazer essa percepção do quanto é importante para o yoga e para o Ayurveda, da questão dos ciclos e da questão das estratégias, da diferença, né, da ciência moderna e do yoga e do Ayurveda. Como que o yoga e o Ayurveda eles contribuem para que a gente possa fazer essa terapêutica um pouquinho mais profunda, abordando, integrando essas dimensões da energia vital e da mente em mais profundidade. Então, esse era o propósito.